pergunta se existe ou não liberdade é uma das perguntas mais importantes dentro do debate filosófico. E tem vários erros quando a gente pensa nesse tipo de debate. Por exemplo, muitas pessoas consideram que só existe liberdade se ela for absoluta, ou seja, ou você é livre para fazer qualquer coisa, ou você não é livre, quando isso passa longe de ser a realidade dos fatos. Vem comigo, vamos pensar um pouco sobre essa questão. Quando pensamos em liberdade, nós pensamos, evidentemente, em liberdade dentro do mundo, certo? Só existe um mundo para se pensar, não existe algo fora da realidade. Então toda liberdade é uma liberdade condicionada ao próprio mundo, às diretrizes do próprio mundo. Então, essa é uma questão importante da gente colocar. Então, se só existe o mundo, se só se pensa ali, só não é possível pensar na liberdade dentro do mundo, não faz nenhum sentido a gente pensar em algo que vai além das estruturas mundanas, ou seja, algo que esteja isento das ferramentas que a gente tem à disponibilidade. Por exemplo, quando alguém falar, eu não sou livre de verdade porque sempre tem alguém ou alguma coisa que me impede de fazer determinada coisa. Mas não existe nenhum outro lugar fora do planeta em que você seja completamente livre, não existe nenhuma outra realidade em que você seja você de fato e que você tenha uma liberdade restrita. Então, a única liberdade possível é esta liberdade aqui no mundo. E é esta liberdade parcial, condicionada, no meio de um monte de estruturas, de repressões, de contextos. Então a liberdade ela não pode ser restrita porque ela não existe sendo irrestrita. Em outras palavras, a liberdade é sempre situada. Não existe liberdade sem situação. Não existe liberdade sem o mundo, sem o contexto mundano. A liberdade é sempre contingenciada, então a liberdade vai ser necessariamente parcial. Dizer que só existe liberdade se for absoluta é não entender o conceito de liberdade, né? Liberdade irrestrita é uma quimera, não passa de uma ilusão. Então aqui nós chegamos na primeira conclusão sobre o debate. A liberdade ela é sempre parcial, de modo que não existe uma liberdade absoluta. E sendo uma liberdade parcial, a gente tem que agora explorar esses tipos de liberdades e convencionar o que a gente pode chamar de fato de liberdade e o que a gente não pode chamar. Então, duas coisas que eu gosto de salientar neste debate é, primeiro, o que eu já disse, não existe uma liberdade, mas liberdades, no plural. E a segunda coisa é que liberdade não dá em árvore, ou seja, a liberdade não é um produto natural, não é uma força da natureza. A liberdade ela vai estar sempre condicionada, ela vai estar sempre à mercê do mundo dos humanos, né? Ela vai estar sempre dentro da nossa disponibilidade enquanto espécie. E uma boa distinção entre os tipos de liberdade, por exemplo, é entre liberdade positiva e liberdade negativa, que foi feita pelo filósofo Isaiah Berlin. Bom, liberdade negativa denota ausência. Então, se você não está algemado, se você não está numa jaula, numa cadeia, trancado no apartamento, você é livre segundo este preceito. Você tem possibilidade de se locomover, de tomar suas decisões enquanto matéria, né? De ir para um lugar ou ir para outro. Essa é a liberdade negativa. Agora, a liberdade positiva tem a ver com condições de possibilidade. Então, imagina o seguinte, imagina que você queira ler Kant, filósofo Kant, no original em alemão. Você é livre para fazer isso, né? Supostamente, você não tem ninguém te impedindo de fazer isso. Mas talvez, muito provavelmente, você não vai conseguir. Por quê? Porque você precisaria saber alemão fluente, e muito fluente, para entender todos os conceitos filosóficos em alemão. Você precisaria ter uma bagagem, um arcabouço filosófico suficiente da história da filosofia, das referências, para entender o Kant, para entender a filosofia kantiana. E você precisaria entender todas as referências ali contidas no texto kantiano, ou seja, existem uma série de condições que você precisaria preencher para conseguir cumprir esse desejo. Então, não há nenhuma prisão, não há nenhum tipo de restrição material, não há nenhuma restrição direta a você nesse objetivo, mas há uma série de questões que você não dispõe e que por isso você não consegue fazer, mesmo não sendo proibido. Então assim a gente chega à conclusão de que existem vários tipos de liberdade. Eu citei apenas dois, mas tem vários outros tipos,
e que essa liberdade pode ser em maior ou menor grau, né? Por exemplo, um bilionário vai ter muito mais liberdade positiva do que um morador de rua. O bilionário tem recursos suficientes para aprender o alemão fluente, para viajar até a Alemanha, treinar com professores de filosofia alemães, enfim. Enquanto que um morador de rua não vai ter nenhum tipo de recurso à disposição. Então, mesmo que ambos sejam livres para estudar Kant no original em alemão, só um deles vai efetivamente conseguir fazer isso. Agora o próximo passo é questionar de onde vem essa liberdade, né? E aí, para os filósofos existencialistas, essa liberdade é uma liberdade que nos acompanha desde o berço, que é uma liberdade condicionada, uma liberdade que não há como se separar, ela não é um produto, ela é uma condição da natureza humana, da espécie humana, né? Não da natureza, a natureza não é um termo muito existencialista, mas essa liberdade, ela nos acompanha desde o berço, está conosco e é a causa de nossa angústia. Nós somos obrigatoriamente livres porque a liberdade se dá pela tomada de decisão. Então, ser livre é escolher, e você escolhe o tempo todo. Então, independentemente do seu contexto, você sempre poderá tomar escolhas, mesmo que essas escolhas sejam muito restritas. Mais que você esteja em uma situação vulnerável, uma situação restringida por algum motivo, você ainda terá a mínima possibilidade de escolha. Isso nunca vai se afastar de você. E é justamente por esse motivo, por essa capacidade de escolha o tempo todo, que o homem é infeliz. Então, ao contrário daquele discurso de que a liberdade gera felicidade, gera satisfação, para o existencialismo é a própria liberdade que vai nos deixar angustiados, porque nós vamos ter que tomar as rédeas da nossa vida, nós vamos ter que começar a decidir por nós mesmos. Não tem ninguém nos amparando, não tem ninguém nos dizendo o que é certo a se fazer, o que é melhor para nós. Não, a gente vai ter que decidir por nós mesmos, e isso gera uma grande angústia, inclusive com algumas pessoas tendo a ilusão de que vão deixar a vida levar, né? Não vão escolher nada, mas sem perceber que ao não escolher nada, você também está escolhendo. Você está decidindo deixar que as coisas aconteçam sem a sua interferência. Então isso também é uma escolha. E é daí que vem uma busca incessante, uma necessidade quase fisiológica por um sentido. A gente busca sentido para a vida o tempo todo. A gente quer viver como se estivéssemos em um roteiro em que nós fôssemos o protagonista e tivéssemos todo um script a ser seguido, que vai dar luz à nossa existência, que vai fazer com que a vida tenha qualquer significado. E é aí que as religiões e as ideologias surgem justamente para tentar preencher essa lacuna, para dar ao homem um significado à sua existência, mas que esbarram sempre na realidade. Por mais interessantes, mais acalentadoras que possam ser as religiões, as promessas de vida após a morte, ou mesmo as ideologias com suas promessas de uma vida terrena melhor, elas estão para além da física, elas estão fora do mundo. Então o que a gente tem é o que a gente está vivendo aqui agora, a vida é o que a gente está vivendo agora, de modo que não vale muito a pena se apegar a esse tipo de coisa, a esses ídolos, para tentar viver melhor. Tem quem tente dar sentido à vida também, por exemplo, tendo filhos. Então, o sentido da sua vida são os seus filhos. Mas aí surge a pergunta, então, qual o sentido da vida dos seus filhos? E aí, sucessivamente. Então, acaba também não sendo uma resposta tão satisfatória assim. E aí, uma das últimas cartadas costuma ser o sentido liberal, em que o sujeito ele vai construir o próprio sentido. Só que essa também não é a narrativa que você consegue fechar completamente, não é completamente amarrada, porque o eu, se a gente pensar bem, não é um conceito, não é um produto, uma identidade muito bem formulada. O eu é um conjunto de moléculas que está o tempo todo em movimento, que está o tempo todo se ressignificando e se construindo, se projetando. Então a gente não consegue pensar num eu puro, num eu imaculado, num eu fora do ambiente. O eu é sempre um eu em conversa com o ambiente, que se confunde com a sua consciência, se confunde com o seu contexto, se confunde com o lugar que você vive, com o mundo, com o planeta. Então você é só parte de uma maquinaria que não tem nenhum propósito, que não vai para lugar nenhum e que não veio de lugar nenhum definido. A gente pensar nisso talvez seja um pouco doloroso, mas acaba te
dando uma emancipação para você perceber que você não tem nenhum tipo de amarra, você não precisa de um sentido, você não precisa ter um significado, você não precisa ter uma cenoura na sua frente para ter o que correr atrás, né? Você simplesmente pode buscar por conforto, por exemplo. Você pode passar a vida buscando por prazer, conforto, satisfação, fazer coisas que te agradem sem que isso seja necessariamente um sentido de vida, sem que isso dê valor à sua vida. E aí, só para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer uma distinção entre liberdade e livre-arbítrio, né? As pessoas costumam tratar como sinônimos, mas não são necessariamente sinônimos, já que o que a gente chama de livre-arbítrio é a capacidade do ser humano de fazer escolhas sem qualquer tipo de influência externa. E isso, como a gente pode perceber, é impossível, né? O livre-arbítrio é falso. Não há um mundo em que você consiga escolher, viver, tomar suas atitudes, estando completamente alheio às influências externas. Nossas atitudes, nossas ações são sempre determinadas em algum nível pelo ambiente, pelo contexto, pela genética, enfim, por várias variáveis que a gente não consegue mensurar e que a gente não consegue controlar. Isso, entretanto, não significa que nós estejamos completamente determinados. Não. A gente tem uma margem para decidir por nós mesmos. A gente tem uma margem para escolher, para tomar nossas próprias decisões. Mas essas decisões são sempre contingenciadas, são sempre comprimidas, pressionadas pelo ambiente. E é o que eu tinha para discutir hoje. Acho que esse tema é um tema muito interessante, que a gente poderia debruçar ainda mais. Mas por hoje acho que é o suficiente só para fazer uma abordagem do conceito. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Peço que vocês deixem um like, comentem, compartilhem. E até a próxima.